A gente tem o costume, eu principalmente, faço aqui minha meia-culpa, a gente detona o Brasil em tudo, né? Muita coisa. Desvaloriza. Desvaloriza. Né? Mas tem algumas áreas, cara, que o Brasil ele é muito respeitado no mundo todo. Embraer. É incrível, né? Embrapa. E a Petrobras, cara. Então, o Centro de Pesquisa da Petrobras, ele é um órgão, assim, de excelência mundial. A Petrobras, ela é líder em perfuração de poço em água ultra profunda, mais de 2.000 metros de lâmina d'água. Ela domina essa tecnologia. O pré-sal agora, que a gente explora, quando foi descoberto o pré-sal, aquilo causou muito problema. Por quê? Por quê? Porque era toda uma tecnologia diferente, cara. Furar o sal é um negócio muito complicado. É até legal da gente falar, né, que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. Então vamos explicar primeiro o que é isso, né? O que é esse sal aí, né? A costa brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante que é esse corpo de sal aí que você tá vendo. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio. E isso é um período da geologia, um período da história geológica aconteceu essa deposição desse sal aí. O oceano ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo. Então o que acontece? A gente tem na história geológica um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Esses micro-organismos eles formaram um tipo de rocha chamado de estromatólito. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estrômato. O estrômato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, recife de coral. O coral ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Essa rocha, ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Porque se você olha essa figura, você vai falar, ué, como assim é pré? Se ela tá depois. Mas é na história geológica. Quanto mais antigo não tem que estar mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Então veio primeiro, então é isso, primeiro a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas pós-sal. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, explorou petróleo ali na camada pós-sal. Aí todo mundo sempre falava, caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então os geofísicos da Petrobras, os concursados, os petroleiros, eles trabalharam num método para enxergar o que está abaixo do sal. E isso é que é muito legal. Porque é o seguinte, como que a gente descobre petróleo? Vamos explicar pra galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali no mar, eu passo um navio. Esse navio ele puxa vários cabos. Nesse cabo eu tenho sensores. E além dos sensores, esse navio ele leva uma bomba de ar. Então ele explode essa bomba causa uma bolha de ar. Essa bolha de ar vai viajando pela Terra. Aí ela chegou aqui, ó. Isso aqui é uma camada da Terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essas ondas que estão vindo batem aqui e refletem. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. Qual que é o problema do sal? Quando essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu, só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande filtro que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Eles desenvolveram uma técnica de análise de dados usando inteligência artificial, olha só que legal, que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho e melhorar esse sinal pra caramba. E aí, quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. Então, a primeira coisa é essa, é achar aquilo ali. O pessoal da Petrobras foi lá e desenvolveu uma técnica para isso. Isso é uma técnica que a gente fala in-house. A Petrobras desenvolveu, é um negócio deles, isso é o segredo de Estado, cara. É mesmo? Isso é segredo de Estado. Então, descobrimos o petróleo, beleza? Certo. Até eu perfurar, se tem ou não petróleo, é uma estimativa. É uma boa estimativa? Às vezes com 70%, 80%, mas tem 20% de chance de não ter. Então eu preciso furar um poço, que é o poço descobridor que a gente chama, e esse poço vai bater lá onde eu falei pro cara, e ele vai trazer pra mim uma amostra de rocha, porque aí eu vou ter certeza. Com a rocha na mão, aí não tem erro. E aí vendo a rocha, quando a rocha tem petróleo, é uma das coisas mais bonitas que tem, na minha área, logicamente, né? Vocês aí vão achar... Tem coisa mais bonita, viu? Tem coisa, né? Tem. Depende da área. Depende.
Mas na geologia de petróleo, quando você pega uma rocha que tá com petróleo, é muito lindo, cara. Como que é? Porque você vê o petróleo nela, cara. E como que é visualmente? É escuro? Pretão, é escurão, cara. Você tem a rocha em cima branquinha, a outra aqui branquinha, e os poros da rocha todos cheios de óleo. E esfarela essa rocha ou não? Ela é firme? Ela é firme. Ela é firme. E aí, quando a gente pega isso, é que a gente calcula a quantidade de petróleo que tem, a reserva e tudo mais. Então, muito bem. Descobri o petróleo, sei que tem. Aí vem a outra etapa que é terrível, que é perfurar. Porque eu tava falando pra você que o grande problema é furar o poço no sal. Porque naquela rocha de cima, você tá vendo que tem um monte de camadinha? Dá pra ver, né? Dá. Então é tranquilo, cara. O que acontece isso? É como se você colocasse um prego numa parede. Essa rocha é muito firme. Então quando eu prego, o prego fica. Se eu tirar o prego, o buraco fica. O sal não. O sal ele é plástico, cara. Você tirou, ele se fecha. O sal desmorona, cara. E é nesse ponto que a Petrobras, cara, ela desenvolveu toda a tecnologia de perfuração no sal, cara. Você vai furando o poço, né? O poço vai atravessando as rochas. Normalmente, nas camadas pós-sal, a gente tira aquela broca, depois desce um negócio que vai cimentar o poço, que a gente chama. Em volta, assim? Em volta. Para não desmoronar. Para não desmoronar. Agora, o sal, a Petrobras teve que desenvolver uma técnica que é de cimentação enquanto ela perfura. Então, ela tinha que vir perfurando e cimentando. Porque na hora que ela tirasse a broca... Ao mesmo tempo. Porque senão ela tira e já colapsa. Colapsa, vai desabando. Cara, que treta, cara. Foram anos, cara. Anos. Um poço no pré-sal, cara, era um negócio caríssimo. Por isso que o pré-sal no começo, não sei se você vai lembrar das reportagens, o pessoal falava assim, descobrimos o pré-sal, mas hoje não vale a pena explorar. É inviável. A grana pra explorar não compensava o tamanho da reserva. Porque um poço era muito caro. Então, os petroleiros lá, o pessoal da Petrobras, eles estudaram anos e desenvolveram toda a tecnologia para criar uma maneira de perfurar o poço, dele ser barato e dele ser cimentado enquanto perfura, para não ter esse problema de desabamento. E aí fizeram isso, conseguiram. Hoje a gente explora aí o pré-sal. Na verdade, mais de 50% do petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal. Então é um negócio muito, muito interessante que a Petrobras conseguiu fazer, cara. Graças a essa galera aí que estudou lá, né? Então a Petrobras tem essa vantagem muito grande de você estar lá dentro, que é essa, cara. Que você... Primeiro, para quem gosta, você vai trabalhar com tecnologia de ponta, você vai ter as melhores formações que você tem, porque para chegar nesse resultado aí, esse pessoal estudou muito fora do país, e veio muito intercâmbio com gente de fora, gente daqui e tal. Sérgio, existe só pressão? Desculpa se foi idiota a pergunta, mas é só no mar ou debaixo da terra, no continente pode ter pré-sal? Sabe a Arábia Saudita? Sei. É pré-sal. E é muito profundo também? Não. Aí é que é a vantagem da Arábia Saudita. Que o deles é rasinho, cara. O deles, você cavou o jardim da sua casa, achou petróleo. O pré-sal brasileiro é exatamente o mesmo da Arábia Saudita. Só que aqui a camada tá a 7 km. Lá a camada tá quase aflorando. Na verdade, lá você anda e vê aquela rocha que eu falei, estromatólito, você vê a rocha. Aqui a gente vê exposta. Nossa. Você fura um pouquinho ali, já achou. Essa é a grande vantagem da Arábia Saudita. Essa é a história do pré-sal brasileiro. Hoje está muito desenvolvido. É muito legal e toda a tecnologia que os caras desenvolveram para chegar, para descobrir foi uma e para perfurar que foi outra. Então foram grandes avanços aí que a gente teve nesses últimos anos, viu?